Olá, nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 29, versículos 16 e 17. E a palavra de Deus diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Bom, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre o que a gente leu aqui. E a palavra já começa ali fazendo uma comparação entre 2 mulheres que eram irmãs, que eram filhas de Labão, cada uma delas com as suas qualidades. Acontece que naquele tempo Jacó conheceu Raquel e se apaixonou por ela, então ele foi conversar com Labão, porque ele queria casar-se com Raquel, e Labão propôs um acordo para Jacó. Eu concedo a minha filha, desde que você trabalhe durante 7 anos para mim. E assim foi feito. Jacó trabalhou durante aqueles 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel. E aí, quando chegou na data, Labão entrega Lia para Jacó. E Jacó reclama e ele diz: não, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel, é com ela que eu quero me casar. E Labão fala para ele: olha, aqui na nossa cultura a gente casa primeiro as mais velhas e depois a caçula, então o que a gente pode fazer é um novo acordo, você trabalha mais 7 anos e eu concedo a Raquel em casamento. E assim foi feito. E então Jacó passou aquela semana de núpcias com Lia, e depois Labão entregou a sua filha Raquel, a quem Jacó realmente estava esperando, e para cada uma das filhas também foi entregue uma criada. E aí a gente faz algumas reflexões aqui, porque eram 2 irmãs, 2 mulheres, que estavam vivendo ali numa situação de comparação constante. E não há igualdade nisso. Isso é uma coisa que acontece hoje em dia também. Nós, mulheres, nos comparamos muito. As mais velhas se comparam com as mais novas, as mais novas com as mais velhas. A gente vê aí a juventude querendo pular etapas, querendo acelerar as coisas, e a gente vê as mulheres mais velhas tentando retroceder, talvez desacelerar em algumas coisas, voltar no tempo, viver o que não viveu. E essas comparações, elas causam muita dor também, porque é tempo para tudo diante de Deus, para tudo, e as fases devem ser vividas. E ali a gente vê o quanto Lia deve ter sofrido com essa situação. Primeiro por ser mais velha, depois por ter esse peso de ter que se comparar com uma pessoa mais jovem, que é sua própria irmã. Depois ter que assistir dentro da sua tenda ali o seu marido preferindo a sua irmã caçula também. Eu imagino o quanto Lia foi destruída por isso. O quanto Lia teve a sua identidade ali julgada e subjugada. O quanto Lia deve ter se sentido mal por isso. O quanto ela deve ter se visto de uma forma ruim. Porque Deus, ele nos criou desde o princípio, imagem e semelhança dele. A partir disso, somos todos amados por Deus. Mas naquele momento, Lia não estava se sentindo assim. Ela não estava se vendo como Deus a via. Ela estava se vendo pela perspectiva do que ela ouvia das pessoas, do que ela via ali na sua tenda, na sua casa. E ela deve ter sofrido muito com isso. Mas acontece que em versículos à frente ali do capítulo 29, no versículo 31, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. A gente não sabe o que se passa no coração dessas 2 mulheres. O que a gente vê é que há um grande sofrimento na comparação. A comparação nada traz de benefícios. A gente vê de um lado uma mulher que é amada, mas que não pode ter filhos. Do outro lado, uma mulher que está sofrendo pela dor da comparação, por ser mais velha, e que também até o momento ali não tinha filhos. Mas o que teve de diferente ali naquele momento?
O que teve de diferente foi que Lia, ela se inclinou a Deus e Deus achou graça nela. E Deus viu o sofrimento dela. Deus viu o quanto ela estava sendo desprezada, porque Deus ele enxerga além de nós. Deus ele não só enxergou os olhos meigos dela, a graça dela, Deus enxergou a alma dela e viu o quão sincera ela era e o quanto ela precisava daquilo, e Deus proveu para ela. E ela teve muitos filhos. Então, ela teve 6 filhos homens e uma filha mulher, e a cada nascimento ela dava um nome em agradecimento a Deus. Até a palavra de Deus diz assim ali no versículo 32 do capítulo 29. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu Senhor me amará. No versículo 33 diz assim: Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada e deu-me também esse, pelo que chamou de Simeão. E de novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. E engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. E então parou de ter filhos. Então veja que a cada nascimento ela tinha ali um olhar de gratidão a Deus, porque ela sabia que era Ele que tinha concedido esse milagre a ela. Como pode uma mulher mais velha ter filhos e a sua irmã caçula não ter filhos? Eu vejo ali que Deus deu um alento para ela. Naquele tempo, ter filhos era algo muito importante, era algo que fazia a mulher ser respeitada no casamento, ser respeitada perante a sociedade também. Era um sinal de bênção dos céus mesmo, ter filhos. E Deus presenteou Lia com isso. Mais à frente, essa graça também veio para Raquel e veio no tempo certo. Deus sabe o tempo de fazer as coisas. Era momento de Lia estar vivendo aquilo. E alguns anos depois, Raquel pôde viver isso também. E são filhos abençoados. O que isso me traz é o que a gente pode fazer por outras mulheres. O quanto a gente compara, o quanto a gente machuca, o quanto a gente se machuca fazendo isso. Será que se Lia e Raquel elas tivessem se apoiado mutuamente, se elas tivessem caminhado juntas, será que elas teriam sofrido menos? Com certeza sim. Lá no Novo Testamento tem Jesus falando pra gente que existe um único mandamento, que é ame teu próximo como a ti mesmo. Se isso tivesse sido praticado ali, quanta dor e quanto sofrimento teriam sido evitados. Quantas brigas em família teriam sido evitadas ali. Devia ser um caos viver naquela tenda, com 2 irmãs brigando, com inveja uma da outra, com ressentimentos, com angústias. E tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse a prática de ame o próximo como a si mesmo.